Oiê, estou de volta! São exatamente 2 horas e agora, gente, a gente vai falar sobre saúde mental. A gente precisa falar disso. Hoje eu recebo aqui a psicóloga Isis Maciel. Tudo bem, doutora? Tudo bem, que saudade. Bem-vinda. Também estávamos. Olha, chegamos àquela época de ano, né? Que luzes, festas, reencontros, expectativas, sonhos. Um momento que para muitos representa alegria, né? Isso aí a gente sabe, mas para outros também pode ter uma certa pressão, uma ansiedade, um peso emocional que a gente não imagina, né? A virada, o Natal, o fim de ciclo despertam comparações, cobranças consigo mesmo, metas inatingíveis e um desejo de perfeição que nem sempre cabe na realidade. E aí a gente gostaria mesmo hoje de falar sobre isso. Como lidar com a pressão e autocobrança e a comparação social típicas do final de ano. E como preservar nossa saúde mental, né? Deixar ela intacta durante as festas, doutora. Me conte. Então, boa tarde. Esse tema eu achei muito interessante porque, assim, chega dezembro, a gente se preocupa com a parte decorativa, se preocupa com os presentes, aí tem reunião de família e sempre tem aquelas perguntinhas, né? Como a gente brinca socialmente falando assim, a pergunta típica das tias, e as namoradinhas, e os namoradinhos? E como é que tá no trabalho? E aí você começa a pensar, poxa, tá todo mundo com alguém, eu não tô com alguém? Fulano conseguiu tal emprego, o outro se formou em tal coisa, tá fazendo tal curso, e eu tô fazendo o quê? Né? Então, como você mesmo ressaltou, né? Ele tem a questão das comparações. E aqui você fala, poxa, chegou o final de mais um ano e eu não fiz aquilo que eu queria. Mas por que você não fez? O que aconteceu? Né? A gente não pode esquecer que um ano não se resume só ao mês de dezembro. Então, quantas coisas você ainda não tinha realizado desde o começo do ano que você realizou ao decorrer desse ano, né? O que você não superou internamente, porque existem as nossas batalhas internas, né, Hélio? Total. Então, assim, algum desafio pessoal que você superou, alguma conquista, por exemplo, poxa, no meu trabalho eu não era tão visada, agora eu sou. Eu ainda tô num trabalho que eu não gosto. E por que, doutor, o fim de ano ele aumenta tanto a pressão emocional nas pessoas, hein? Porque vem aquela sensação de que mais um ano terminou e, como é que eu posso dizer? Entre aspas, eu tô do mesmo jeito. Então, a gente tem aquela necessidade de mudar. Né? Vem aquela sensação de estagnação. Não por você não ter feito nada, não ter conquistado nada, mas por ver que ao redor as pessoas... na tua visão, conquistaram mais coisas do que você. Ou coisas diferentes que talvez você gostaria de ter realizado, alcançado. E você se vê muitas vezes estagnado e não consegue reconhecer quantas coisas você conseguiu dar conta ao decorrer do ano. Porque, por exemplo, mês de agosto, que é uma coisa que a gente sempre brinca. É agosto de Deus, porque demora. Então, assim, perrengue financeiro, perrengue de saúde, perrengue familiar, no relacionamento, mudança de amizades, questões de trabalho. Então, assim, muita coisa acontece ao decorrer do ano, mas parece que a gente se prende à comparação do outro. Então, poxa, o ano dele foi muito melhor que o meu, porque ele fez isso, isso e isso. Nossa, o ano dele deve ter sido maravilhoso. Às vezes nem foi. Então, é a questão da comparatividade. Olha, tem perguntas aqui dos nossos ouvintes. A Márcia Ferreira, lá do Caçari. Chega dezembro e eu fico com um aperto no peito, porque parece que eu não fiz nem metade do que eu prometi pra mim mesma. Como lidar com essa sensação de fracasso? Vamos lá. A gente tem que ver não o que a gente quer, mas o que a gente pode, né? É uma coisa que a gente sempre bate na tecla aqui. Como você vai dar 100% de você em alguma coisa se você não tá 100%? Então, a gente tem que começar pela gente, Márcia. Então, por exemplo, como é que foi esse ano para você, né? Você passou por questões pessoais, por questões familiares, de saúde, de relacionamento, de filhos. O que aconteceu no teu ano? Então, se a gente parar bem direitinho para analisar, quantas coisas tu não conseguiu superar e passar por cima para conseguir
chegar até o final desse ano, né? Então, assim, muitas vezes acontece alguma coisa e ao decorrer de um ano, e a pessoa não tem força para chegar até o final do ano, né? A gente sabe disso, infelizmente. Então, quantas coisas você deu conta? Você estava bem para dar conta de tudo que você conseguiu dar conta? Será que isso também não tem validade? Então, Isis, o que é que eu posso fazer? O que é realmente importante de verdade, né? Você conseguiu descansar? Você se assoberbou, botou um monte de coisa e, meu Deus, não, ainda tem coisa para dar conta, eu ainda tenho que fazer isso. Você tem mesmo? Você realmente precisa? Ou você quer provar alguma coisa para você, para alguém? Você realmente está bem para fazer tudo isso? Então, assim, eu tenho que fazer isso. Aquilo ali ultrapassa o teu limite? Então, quantas vezes você já não ultrapassou o seu limite ao decorrer desse ano para conseguir dar conta de coisas que você nem precisava, mas você queria, você achava que deveria para dar algum tipo de satisfação? Então, assim, Isis, eu cheguei no final desse ano e eu acho que eu não fiz nada. Tem certeza? Analisa direitinho todos os meses desse ano, todas as fases difíceis. Que pra gente, depois que a gente passa, a gente fala, isso aqui foi bobeira, isso aqui eu dei conta tranquilo. Mas lá na hora a gente sabe que não foi assim. Você teve que abdicar provavelmente de um tempo, de qualidade de sono. Parar de se autocobrar, né, doutora? Muito, muito. Porque assim, é um dos mecanismos que a gente tem automáticos de autossabotagem. Então, pra gente, tudo que a gente faz não é suficiente, nunca é suficiente. E, na verdade, a gente ultrapassou nosso limite muitas vezes para fazer aquilo, mas quando a gente para olhar e compara com a grama do vizinho, nossa, eu passei o ano regando. E aquela história, não fiz tudo que eu deveria ter feito, mas estou aqui com saúde, estou vivo, né, agradecendo sempre a Deus por tudo, né? Acho que isso é também motivo de agradecimento, né, doutora? Com certeza. Então, assim, faz um balanço de como foi teu ano, de todo mês. E o teu aniversário? Já passou? Se passou, como é que foi o teu aniversário? Porque o aniversário, ele é um marco muito importante, né? A maioria das pessoas, trata o aniversário como o final e o começo de um ciclo, assim como o final de ano. Então, quem era a Márcia do ano passado e quem foi a Márcia desse ano? Quando a gente, ao invés de se comparar com o vizinho, poxa, a grama dele é tão verde, eu rego a minha todo dia. Será que a dele não é artificial? Tem isso? Tem isso também. Olha, o Paulo Henrique também tá por aqui, lá do Buritis. Quando vejo o pessoal postando conquistas, viagens, casa nova, eu me sinto ficando pra trás. Por que essa comparação dói tanto, doutora? É a mesma coisa que a gente tava falando pra Márcia, né? É isso mesmo. E olha, não se engane. Todo mundo faz isso, tá? Você olha, assim, você admira, mas você também pensa, poxa, eu queria estar fazendo isso. Então, ao invés de se punir, de se cobrar, pensa, o que eu poderia fazer para chegar até lá? E pode ser um novo passo para traçar metas, para você alcançar tal coisa ou até mais, tá? Então, assim, ao invés de se comparar com o outro, que é o nosso automático, tenta comparar o você desse ano com o você do ano passado. Eu acho que é muito mais importante. Então, quantas coisas você reclamou ou pediu e lutou para conseguir no ano passado e você conseguiu esse ano? Será que isso não tem importância? Será que isso não tem relevância? Então, muitas vezes a gente olha pro vizinho e pensa, eu queria isso. Eu não consegui, não acredito, eu não consegui nada. Mas quantas coisas você não tinha no passado que você conseguiu esse ano? Verdade. Olha, a Sandra Lopes, também aqui do bairro dos Estados, nas festas, minha família sempre faz perguntas que me deixam desconfortável. E seja bem-vinda, Sandra. A sua família não é a única, viu? É aquela ceia, né, mais incrementada, a gente sabe como é. Sempre tem esse tipo de perguntas mesmo desconfortáveis. Casamento, filhos, salário, eu saio sempre destruída emocionalmente. Como me proteger disso? Não abra a boca, querida. Não fale nada, né, doutora? Então, ai, meu Deus. Não com essas palavras, mas o raciocínio do Hélio tá corretíssimo, gente. Não é aquela questão. A gente não tem minta, mas omita.
Eu sou desse... Também, se isso significa preservar a tua saúde mental, faça. Sabe por quê? Porque existem pessoas que vão fazer comentários que vão acrescentar. Mas se tem pessoas que você já sabe que aqueles comentários não te acrescentam em nada e ainda subtraem algo emocional ou mentalmente, não compartilha. A gente só deve compartilhar aquilo que é bom pra gente, que faz a gente feliz, que a gente tá bem, ou que aflige a gente esperando uma palavra de conforto e de carinho, com pessoas que a gente sabe que vão oferecer isso pra gente, tá? Então, assim, quando é que veio os filhos? Tu ainda tá naquele trabalho? Tô feliz mas vida. eu tô bem, tô dando conta, tô com novos projetos, um dia vocês vão ver. É isso. Olha, a Júlia Rocha do Pintolândia, o fim de ano me traz uma tristeza enorme por causa das pessoas que já não estão mais aqui. Parece que as festas reforçam esse vazio. Como lidar com essa saudade que aperta? Aí teria que ver, amor, o que pode ser ou não um gatilho para você, tá? Então, por exemplo, algumas pessoas preferem não manter nada de um ente querido, né? Eu sou o contrário. Isis, mas fica reforçando? Não é reforçar. Eu interpreto como um anjo da guarda. Então, é mais uma pessoa para me proteger. Eu, Isis, vejo dessa forma. Então, a saudade da presença física dói. Mas tente lembrar das coisas boas. Então, se fulano estivesse aqui, ele soltaria tal piada. Não, se fulano estivesse aqui, teria a piada do pra ver ou pra comer, né? Que todo mundo faz. Então, procurar trazer essa saudade como uma saudade saudável. Não como uma saudade melancólica, né? Então, se você se sentir mais perto, por exemplo, algo que eu vi, inclusive nas redes sociais, tá? Eu vi isso no Instagram. Uma família botou o nome de um cachorrinho e de acho que era uma avó ou era um avô, botou numa bolinha de Natal, daquelas que você pode botar um nome na bolinha de Natal, e botou na árvore de Natal, para se sentir mais perto, como se aquela pessoa completasse o ambiente. E eles puseram isso de uma forma tão bonita que tu sente que não tinha nada pesado, era uma saudade saudável. Então você olhava para aquela bolinha, a pessoa estava ali mesmo não estando. Então são mecanismos que a gente tenta encontrar para transformar essa saudade em algo bom, em uma memória afetiva boa. Perfeito. Olha, quem tá por aqui também, deixa eu ver, Célia Menezes, do Jardim Primavera, eu passo o ano inteiro segurando as pontas, mas quando chega dezembro parece que eu desabo. Isso acontece com muita gente ou é com ela mesmo? Com certeza, se chama esgotamento, né? É a síndrome do fim de ano. Por quê? Porque no final do ano você trabalhou o ano inteiro, se desgastou o ano inteiro. É conta, é família, é amigos, são questões pessoais, é trabalho. Então, é como se o peso do ano inteiro viesse no ano só. E a gente fica naquela expectativa de acabar logo para poder aproveitar as férias e aproveitar as festas. Então, vem uma ansiedade inconsciente, uma ânsia de que tudo acabe logo e às vezes a gente sobrecarrega a nossa cabeça. Então, a gente quer fazer tudo com mais pressa, a gente quer que tudo acabe logo para poder aproveitar esse momento, essa pausa, né, que a gente dá da nossa rotina mesmo, né, com as férias, por exemplo, né? Então a gente fica naquela ansiedade das férias, é igual feriado. A gente fica na expectativa de um feriado para poder aproveitar, né? Só que no final do ano teve o peso do ano todo, né? Teve os desgastes, as dores de cabeça, as conquistas, as decepções, os momentos de alegria. Então vem tudo junto, tá? É o que eu chamo de esgotamento de fim de ano, né? Então, isso acontece sim, tá? Com praticamente todo mundo, meu bem. Olha, o Matheus Andrade, do Asa Branca, sinto uma angústia forte no fim de ano, como se algo estivesse errado comigo. Como saber se isso é cansaço ou se eu preciso buscar ajuda de verdade? Amigo, através da terapia. Ajuda. Através da terapia, porque a gente precisa investigar. É tão maravilhoso, né? Eu sou suspeita, mas é tão bom. Eu adoro também fazer terapia. Todo terapeuta tem um terapeuta, tá? Eu também tenho meu terapeuta, faço minha terapia. E, gente, é bom demais. Não é porque eu sou da profissão, não, mas é bom demais. Tá.
Então, por favor, já... Procura terapia para poder investigar de onde está vindo esse sentimento, o porquê desse sentimento. Porque quando a gente investiga a raiz, a gente consegue tratar desde do gatilho, desde o motivo primordial, até consolidar isso na rotina, né? Então, aprender a lidar com esse sentimento e, quem sabe, né? Ele desaparecendo, quando a gente descobre o motivo de alguma angústia, quando a gente descobre o que causa, a gente sabe como tratar. Total. Olha, quem tá por aqui também, deixa eu ver, a Alessandra Castro, carrego a responsabilidade de organizar tudo nas festas. Isso me esgota. Como colocar limites para me sentir... Como colocar limites sem me sentir culpada? Olha, você pode falar isso de uma forma muito Cobra descontraída. os outros, Alessandra. Falei, querido, não vou fazer isso só, bora fazer junto comigo, né, Faz doutora? de uma forma descontraída. Quer ver uma sugestão descontraída que você pode fazer em família? Ou com as pessoas que forem participar da tua festa de fim de ano? Delega as coisas e escreve num papelzinho e faz sorteio. Mas às vezes as pessoas não querem delegar, doutora. Faz sorteio. Eu também sou meio assim, sabe? Eu tenho medo de delegar as coisas e não saírem do jeito que eu quero. Muita gente tem esse problema. Temos que tratar na terapia? Temos que tratar na terapia. Mas muita gente pensa assim como eu, sabia? Eu concordo. De repente pode ser o caso da Alessandra. Ela não quer delegar, ela quer fazer tudo só pra sair tudo perfeito do jeito que ela quer. Mas você acha que vale a pena? Será que você não... Se você der uma assistência, não ficar com tudo sozinha, mas se você der uma assistência para algumas pessoas, será que você orientando não tira um pouquinho desse peso e também não consegue manter um certo controlezinho de qualidade ali do jeitinho que você quer? Mas uma sugestão, por exemplo, para quem não tem esse apego à precisão, o que você pode fazer de uma forma descontraída? E aí, gente, o que cada um vai fazer esse ano? Ou fazer um sorteio, escrever no papelzinho, arroz, peru, farofa, sobremesa, e fazer um sorteio. E aí cada um fica com as suas coisinhas e ninguém se sobrecarrega, todo mundo participa e ninguém sai estressado, né? Que o objetivo de confraternizar é o oposto. Olha, toda ceia vira um campo minado de discussões e sentimentos reprimidos. A Renata Ribeiro, lá do Senador Hélio Campos. Como evitar esse clima pesado? Amiga, não vá. Ai, gente, eu tô um pouco alegre hoje. Me perdoe minha sinceridade. Ai, não vai, amiga. Renata, não vai, fica em casa. Amor, ou então ceia sozinha, faz igual eu. Aquela. É porque... Ai, meu Deus. Ai, que drástico, né? Que dramático. Assim, tô brincando, tá? É porque tem ambientes que a gente pensa que é obrigado aí, principalmente quando envolve família. Mas a gente tem que a gente tem que lembrar que existe uma coisa chamada toxicidade, tá? E não é só relacionamento amoroso que é tóxico, não. Familiar às também. Vezes, foi o que a gente viu aqui na pergunta de cima, que a moça falou que, vão perguntar se eu tô casada, se eu tô namorando, se eu isso, se eu aquilo. E às vezes a gente tem que estar armado também para esse tipo de pergunta. A gente já tem que ir com a resposta na ponta da língua, viu, gente? Façam assim agora. Já chega lá com a resposta na ponta da língua. Pronto, tá aí. Doutora, será que... olha só quem tá dando conselhos. E os filhos. E o teu? Sabe um dia... Que tu se separou esse ano. Me conta. Menino! Já pensou? Olha, eu tô dando dica errada. Alguém muda o microfone do Hélio. Tô brincando, gente. Eu tô meio ácido hoje. Não, mas o que ele quer dizer... por trás das brincadeiras, o que ele quer dizer? Gente, se permitem estar num ambiente que faz bem pra vocês. Se por algum motivo vocês são cobrados ou vocês se cobram em estar naquele ambiente por questões familiares, por exemplo, faz a média. Se você achar que tem necessidade. Porque assim, a gente bate muito na tecla saúde mental. Parece uma encheção de tempo, mas não é. Então, se um ambiente não te faz bem e você puder evitar, evite. Se não puder, tente manusear da melhor maneira possível. Os namorados. Poxa, você já tem tantos anos, não tá casado, não tem filho. Fala, não, mas eu tô tão bem. Tô focando na minha profissão, tô focando em mim.
Isso, se você tiver esse desejo de família, fale, olha, eu não deixei de lado, mas no momento eu tô tentando me estabilizar, me estruturar, para depois pensar nisso com mais calma e mais estabilidade. Então, assim, você pode se impor de uma forma extremamente delicada e elegante, deixando bem claro que quem cuida da sua vida é você. É isso. É sobre. Olha, dá tempo para mais uma pergunta. Deixa eu ver aqui o Davi Melo, do Paraviana. Dezembro acelera tudo e eu me sinto sufocado. Peraí, deixa eu baixar aqui, só um minutinho. Tranquilo. E eu me sinto sufocado. Tem alguma forma prática de desacelerar quando o mundo parece correndo contra o relógio? Faz um balanço do que importa para você, das suas metas reais. Porque nós temos sonhos e nós temos objetivos. Isis, mas eu não tenho. O que pode te dar um gás é traçar um objetivo com pequenas metas. Não precisa botar metas exuberantes, tá? Então, pequenas metas, elas te fazem chegar ao teu objetivo, né? Todo mundo aqui já foi criança e já ouviu falar da lebre e da tartaruga. Quem foi que venceu a corrida? A tartaruga. Por quê? Porque ela foi no passo dela, ela foi tranquila, ela cumpriu todas as pequenas metas que ela botou para ela e no final ela alcançou o objetivo que ninguém imaginava. Onde já se viu uma tartaruga vencer uma lebre. Verdade. Né? Então, traze para você o que realmente você pode fazer agora. Porque se você estipular metas e objetivos impossíveis, Isis, mas o que é impossível? Você que decide. Então, isso é possível para mim? Eu consigo fazer isso agora? Não. Eu consigo fazer isso daqui a 1, 2 meses? Talvez. Consigo fazer isso em 6 meses? Consigo. O que eu tenho que fazer para chegar lá? E bota pequenas metas, tá? Então, não adianta você querer fazer uma meia maratona de 21 quilômetros se você nunca tentou correr nem de 5. Sim, com certeza. Então, tem uma preparação. Então, vai se preparando. Estipula, Isis, todo mundo faz aquele caderninho de metas para o próximo ano. Isso é ruim? Não. Mas se você puser 20 objetivos em um ano que só tem 12 meses, será que é saudável para você? Então, eu queria ler um livro. Em quanto tempo você consegue ler aquele livro? Talvez em 2 meses. Bote 2 meses. Peque por mais, não por menos. Então, respeita o teu limite e sempre se dá um pouquinho mais de limite. Sabe por quê? Porque imprevistos acontecem. Então, e outra, gente, entrega na mão de Deus, que no final das contas tudo dá certo, né, doutora? Também. Deus também ajuda a gente e olha, vocês não sabem o quanto, viu? Então também. Aproveite, se pega com Deus. Quando a gente faz a nossa parte, ele também faz oração, a dele. Entendeu? E é isso. Deus sempre no comando. Doutora, muito obrigado por ter vindo. Tava com saudades, viu? Eu também. Volte por questões logo. de saúde, lembra as questões dos imprevistos? Exatamente. Pois fiquei uma semaninha internada, mas eu já tô bem, graças a Deus. Graças a Deus. E primeira oportunidade que eu tive de estar aqui, estou aqui de novo. E a gente se encontra então no Summit Saúde sexta-feira. Quero você lindíssima lá, com seu traje de gala, tá bom? Pra gente poder confraternizar e homenagear o Dr. Leonardo Pires lá nessa noite incrível, tá bom? Eu sou suspeita, ele é incrível mesmo. Né? Olha, deixa seu endereço, onde é que você atende pros atrasados de plantão que precisam de terapia agora final de ano, precisam organizar as ideias, fazer planos para esse novo ciclo que está começando, 2026 está batendo na porta e você quer chegar com seus pensamentos todos organizados, tudo bonitinho e com a terapia em dia. Então aproveita e já deixa aí seu contato, doutora. Com certeza. Eu tô atendendo lá na clínica Panton, tá? Que se você puser no Instagram, é Panton Livraria, tá bom? Porque lá é um ambiente de artigos de psicologia e também de atendimento. Fica ali na rua Barão do Rio Branco, na rua lateral ao cartório Loureiro, tá bom? É um prédio preto. E o meu telefone para contato é 95981010701. É só me procurar. Perfeito.